os vulneráveis. Em Marcos capítulo 4, vamos estar fazendo menção da palavra do versículo 3 ao 20, onde Jesus ele passa a ensinar uma grande multidão. Ele entra no barco e passa a ensinar uma grande multidão. E o interessante é que ele passa a ensinar por meio de parábolas. E parábolas era uma figura de linguagem muito usada no tempo de Cristo. E Jesus ele era mestre por excelência e ele sabia muito bem colocar as palavras. E ele ainda diz assim que as parábolas eram ditas, as parábolas eram pronunciadas, porque muitos ouviam e não entendiam, enxergavam e não viam. Jesus estava querendo dizer que a parábola é de difícil interpretação e a maioria não entende num primeiro momento. A parábola é dita e fica então o agir do Espírito Santo para trazer à luz aquele sentimento por causa da palavra. Porque todo trabalhar diante de uma palavra, diante da parábola, é do Espírito Santo. Então nós vamos ler os versículos 3 ao 8 e vamos estar aqui lendo alguns outros também. Você dobre a sua atenção, convide mais alguém e pode ter a certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Diz assim, 4 de Marcos, versículo 3 ao 8. Escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos sufocaram e não deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus. Num primeiro momento, nós queremos aqui fazer menção da palavra do Senhor em 3 partes. E na primeira parte, o versículo 13 está dizendo, escutai, o semeador saiu a semear. Escutai, o semeador precisa sair. Aleluia. O semeador tem que fazer a obra do Senhor, não pode estar de braços cruzados. O semeador tem que ser dinâmico. Aleluia. Senão não tem frutos. O semeador precisa sair e jogar a semente. Ele semeia com fé. O semeador sabe das dificuldades, sabe dos terrenos em que irá cair aquela semente, mas ele não pode parar, ele não pode desistir. Ele sabe que a produtividade diante dessa parábola será de 1/4, ou então 25%. O semeador não pode parar. Como diz lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 1 e 2, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Não sabe se este ou aquele, ou se ambos juntos. Aleluia. E quem são os semeadores? Semeadores são todos aqueles pregadores da palavra. A palavra é a semente. E o semeador é aquele que prega a palavra. Todos nós somos sabedores disso. E diante dessa parábola, nós estamos vendo aqui um quadro que no seu começo ele traz tristeza, porque as 3 primeiras sementes, ou quantidade de semente, ou semente individual, não deram ânimo nenhum para o semeador, porque caiu no caminho, nas pedras, nos espinhos e não vingou, não deu fruto. Somente a 4ª cai e dá fruto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o semeador precisa saber que ele tem que pregar a palavra do Senhor sem ele esperar resultado e sabendo que resultados virão, segundo aquilo que Deus quiser produzir, segundo aquilo que Deus estiver no controle. Aleluia. No versículo 4 diz a palavra do Senhor
que a primeira semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. A semente no caminho. E aqui nós podemos ver que a palavra de Deus cai no coração de alguém que está na estrada, está desprotegido, vulnerável, e deixa-se facilmente se influenciar. Uma pessoa que talvez esteja sozinho, sem apoio de ninguém, sem ajuda. Aleluia. Uma pessoa que ouve a palavra do Senhor, se agrada até mesmo da palavra, mas encontra-se sozinha à beira do caminho. Glória a Deus. Apesar de ter escutado a palavra do Senhor, não toma uma decisão radical. E as aves do céu são os demônios que conseguem tirar o foco daquele que ouve a palavra de maneira negligente. Aleluia. A semente que cai no caminho são aquelas pessoas que negligenciam a palavra do Senhor. São aquelas pessoas que, apesar de receberem toda a atenção de Deus, quando Deus envia lá o profeta, quando Deus envia lá o pregador, quando Deus envia a inspiração da palavra de Deus para a salvação da sua própria alma, aquela pessoa à beira do caminho negligencia. E essa é a primeira semente. E eu penso que o semeador, ele sente um pouco de tristeza quando a palavra não vinga nos corações, quando a palavra não traz resultado, porque o grande segredo, aleluia, da pregação da palavra é obtermos resultados positivos. Aleluia. Se você vai num culto, escuta a palavra de Deus e você sai da mesma maneira que você entrou, então aquela palavra não teve efeito porque houve negligência, não aconteceu nada porque houve desatenção, alguma coisa aconteceu, mas quando a palavra é revelada, vem de Deus, aleluia, alguma coisa acontece no seu intelecto, no seu sentimento, e a pessoa sai dali meditando naquilo que ouviu. Glória a Deus. A semente que cai no caminho, os demônios tiram o foco, aleluia. Os demônios conseguem distorcer a visão daquele que recebe a palavra em uma primeira vez. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 5, ainda estamos falando das sementes, é a semente que cai sobre os pedregais. A outra caiu sobre as pedras, onde não havia muita terra, logo nasceu porque não tinha profundeza. Mas saindo o sol queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Nós não queremos aqui traduzir essa palavra parábola, mas nós podemos contextualizá-la de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos deu. E a semente que cai sobre pedregais são as raízes que nascem, mas não alcançam água. Aleluia. São pessoas que ouvem a palavra de Deus numa primeira vez e não escutam mais. Não vão atrás da água, que é a palavra, que é a presença do Espírito Santo de Deus. São aquelas pessoas que dizem: nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Ou então ainda dizem assim: o meu avô era daqui, a minha mãe, o meu pai, e eu daqui só saio quando morrer. Aleluia. São pessoas que não encontram uma estrutura nova, ficam se firmando naquilo em que cresceram, sem investigar, sem se aprofundar para saber se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Não se aprofunda. E no versículo de número 6 que nós lemos aqui, na primeira dificuldade não resiste. Quantos nós estamos vendo aí na beira do caminho, sendo levados pelos demônios, por falsas doutrinas? Quanto nós estamos vendo aí em meio aos pedregais que enfrentam o sol castigante da provação e não resiste? Quantos dos nossos aí estão retrocedendo porque a semente não está produzindo? No versículo 7, a outra parte cai entre os espinhos.
e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. Entre os espinhos, quando nós observamos essa palavra aqui, a semente entre os espinhos, nós estamos observando alguém cercado em volta de muitos e de muitas testemunhas, como diz lá no livro de Hebreus, acerca das testemunhas que nos arrodeiam. Alguém cercado, pressionado, aleluia, por informações, pressionados por preconceitos, pressionados por opiniões, e não conseguem se firmar na palavra do Senhor, cercado pelos prazeres, pela cobiça, pelas coisas dessa terra, e tudo isso sufoca, fazendo com que essa pessoa desista e a semente morra. Aleluia. Tomada, de certa forma, por uma pressão tão grande que não dá frutos. Aleluia. Quem sabe você é uma dessas que está no caminho, recebeu a palavra. Não deixe o diabo mentir para você, chega de mentiras. Quem sabe você está entre os pedregais e não está resistindo o sol causticante, tem vontade de voltar para o Egito, como Israel sentiu no deserto, com saudade dos melões, das cebolas, dos pepinos. Não retroceda, não faça como a mulher de Ló, que se tornou como sal insípido, que só serve para ser pisado. Aleluia. Ou talvez você esteja cercado ou cercada em volta de tanta gente que você não consegue tomar uma decisão pessoal, individual. Somente você e Deus agora, mais ninguém. É isso que você tem que pensar. E a partir desta decisão, todas as coisas mudarão em teu favor ou contra a você. Depende unicamente e exclusivamente de você. Porque a palavra tem que ser pregada. O semeador saiu a semear, está semeando e a semente está caindo. A semente está sendo jogada na terra. Não haverá desculpas, porque nós temos aí programas de rádio, nós temos aí programas de internet, nós temos aí o YouTube, o Face, e via satélite, televisões a cabo, que transmite programas religiosos, pregações, tudo que se refere a Cristo, a Jesus, oferecendo-lhes a salvação. Está aí o semeador em todos os cantos dessa terra, oferecendo, jogando a semente e procurando uma terra boa. Aleluia. E no versículo 8 diz a Bíblia: a outra semente caiu em terra boa e deu fruto e vingou, cresceu, produziu a 30, 60 e a 100. A quarta semente, podemos assim dizer, contextualizando, ou então a quarta parte das sementes, caiu numa terra boa. E esta informação aqui do versículo 8 é extraordinária e somente ela nos dá uma pregação inteira, porque o semeador encontrou uma terra boa, e se ele encontra, ou quando ele encontra uma terra boa, logo ele começa a investir naquela terra, porque sabe que terá retorno, sabe que aquela terra irá produzir. Significa aqueles corações que escutam, se agradam, aleluia, e querem escutar mais, buscam água, buscam crescer e buscam dar frutos aonde quer que o semeador jogou a semente e deu o seu fruto. E quando nós olhamos para a semente do versículo 8, ela enraizou-se. E a semente do caminho, embora ela tenha enraizado-se, ela ficou vulnerável, porque não teve cuidado. Aleluia. E aquela que cai em pedregais, a sua raiz não durou, sofreu o sol e ela seca. E aquela entre os espinhos não consegue crescer, os espinhos a sufocam. Mas essa cai em terra boa, e a semente aquecida pela terra começa a produzir um filete de raiz. Aleluia. E isso é fé. E aquela raiz vai se ramificando
e penetrando a terra mais e mais, até que a terra lhe oferece estrutura para que então o fruto possa agora sair da semente para cima, porque para baixo já cresceu. E isso nos mostra um crescimento espiritual dentro da igreja, um crescimento espiritual aonde você serve a Jesus, primeiro para baixo, significando no anonimato, para depois subir e aparecer e começar a dar fruto quando encontrar a água, quando encontrar a palavra. Diz a Bíblia que aquela semente que cai em boa terra, ela, ao encontrar água, ela compensou ao semeador, porque o semeador poderia estar até triste pelo que ele havia feito antes. Ele encontra uma terra onde é uma estrada, joga a semente ali, não tem sucesso. Ele encontra uma terra pedregosa e não encontra o seu sucesso, o seu retorno. Ele encontra uma terra árida com muitos espinhos, também não obtém resultado, mas ele encontra uma terra boa e agora aquela terra está dando a ele resultado. Aleluia, está compensando todo o seu trabalho. Se você é um semeador, creia, e talvez ainda não esteja vindo a tua recompensa, ainda você não foi honrado, mas continue fazendo aquilo que você faz e pode ter a certeza que a recompensa vem do Senhor. O Senhor abrirá as portas, as bênçãos te alcançarão, aleluia, correrão atrás de você, porque você foi um semeador em lugares que não deram fruto, aleluia, mas tudo está diante do Senhor, Deus poderoso. O semeador, mesmo que muitas vezes com tristeza, o semeador mesmo que muitas vezes rejeitado, o semeador mesmo que muitas vezes mal compreendido, o semeador muitas vezes mal falado, mal afamado, ele não pode deixar de semear, porque um dia vingará o seu trabalho. E diz a Bíblia que produziu a 30, a 60 e a 100. O semeador encontra 3 tipos de terra boa, e uma terra produz 30, a outra 60, e uma terra melhor ainda produz 100% daquilo que ele semeou. E nesse versículo de número 8, o semeador consegue tirar dos seus frutos mais sementes para continuar a semear. Aleluia! Quando o semeador encontra uma boa terra, percebe que pelo passar do tempo, a semente que vingou, aleluia, lhe dará mais sementes ainda, porque o trabalho do semeador é inesgotável. Tem 66 livros na Bíblia com sementes para semear. Não pare agora, não desista, não diga que você está velho demais ou que você não sabe nada. Faça como a Bíblia diz, estude, dedique, aleluia, aprenda, e Deus enche a tua boca, porque na hora que você estiver pregando, Deus vai te ajudar. Lá no versículo 9, então Jesus lhe disse, quem tem ouvidos, ouça. Para ser semeador tem que ter ouvidos espirituais, tem que ter a direção de Deus, fazer experimentos na lavoura e discernir os resultados. O semeador saiu a semear, mas quando ele percebe que não dá mais para semear no caminho, nas pedras, nos espinhos, ele vai semear em terra boa. E lá no versículo 10 ao 13 está dizendo a Bíblia que Jesus dá a explicação aos discípulos. Jesus, ele está dizendo que os mistérios são para os discípulos e para a sua igreja. Os mistérios de Deus são para nós, os salvos. E Deus está entregando hoje uma palavra aos semeadores, aqueles que gostam de pregar a palavra. Aleluia. Talvez você não entenda a dimensão daquilo que você faz. E se em toda a sua vida você ganhou pelo menos uma alma para Jesus, que eu acredito que não foi só uma, não. Aleluia. Pode ter certeza. Louvado seja o nome do Senhor,
que a glória, a recompensa que Deus te dará será grande e extraordinária. Não entristeça o teu coração, levante a tua cabeça, continue a semear, porque a terra está aí, os campos estão verdejantes, aleluia, e são poucos os obreiros. No versículo 14 diz a Bíblia sobre a semente nós já falamos aqui, é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, sem exceção, é uma semente. Quando dirigida pelo Espírito Santo de Deus, no agir da graça de Jesus, aleluia, a pessoa recebe a palavra em terra boa, aleluia, e deixa crescer e produzir frutos. No versículo 15, a explicação da parábola, e já estaremos encerrando, no caminho vulnerável a Satanás, que entra no coração, entra no sentimento daquela pessoa e tira toda a palavra de Deus ali semeada. Cuida o teu sentimento, cuida onde você coloca o teu coração, cuide da tua vida espiritual, cuide de você mesmo, aleluia, para que quando Jesus voltar você possa estar preparado, aleluia. No versículo 15, vulnerável a Satanás. No versículo 16, 17, nas rochas, vulnerável à perseguição e à tribulação. Quantos dos nossos hoje estão retrocedendo porque tem alguém os perseguindo? Aleluia. Quantos dos nossos hoje estão retrocedendo porque estão passando por um tempo de tribulação? Eu quero te dizer que é inaceitável uma vida de derrota, uma vida de provação, uma vida na tristeza. Não, Jesus não te chamou para ser um derrotado. Pode ser que sim, você esteja passando por uma certa tribulação, um tipo de perseguição, alguma vicissitude na vida, mas isso vai passar e o nome de Jesus vai ser glorificado. Tudo o que Deus quer para você é que você seja um vitorioso. Não pense que essa luta não tem fim, não, que ela vai terminar. Aleluia. Mas muitos dos nossos, vulnerável à perseguição e à tribulação, em meio às rochas, não conseguem prosseguir. No versículo 18 e versículo 19, vulnerável aos cuidados desse mundo, no meio dos espinhos, vulnerável a Satanás, vulnerável à perseguição, vulnerável aos cuidados desse mundo, às riquezas e às paixões mundanas. Aleluia! Quanta coisa o mundo está oferecendo hoje. Aleluia! O crente passa numa provação pela falta de dinheiro, o diabo lhes oferece uma bandeja com dinheiro, ele abandona a cruz. Aleluia. Quantos estão aí na caminhada vulnerável aos cuidados desse mundo, quando largam os vícios da droga, vão para Jesus em meio à abstinência, o diabo lhes oferece uma bandeja de drogas e eles caem na tentação, vulneráveis aos espinhos, em meio aos espinhos. Quantos por aí estão trocando as riquezas por uma vida de comunhão com Jesus? Quantos aí estão trocando o poder por uma vida de comunhão com Jesus? Quantos estão aí trocando as paixões infames, carnais, sexuais, por uma vida de comunhão com Jesus? Nós estamos vendo a todo o nosso derredor homens vulneráveis, aleluia, e que precisam da nossa oração no tempo da graça. E no versículo 20 eu quero ler com os senhores: os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Aleluia. Ouvir e praticar, como diz lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 1 e o versículo de número 3, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque próximo está o tempo. Ler significa estudar, investigar.
Você não pode mais estar dentro de um culto sem investigar os que está sendo pregado. Há muitas heresias, há muitos erros de hermenêutica, de exegese, aleluia. Há muita coisa sendo jogada nos púlpitos da igreja, mas quando você lê, você estuda, você investiga, você sai, você consegue transpassar isso aí ileso. Bem-aventurados que ouvem, aleluia, não só a palavra de Deus, mas a opinião do outrem, segundo a Bíblia, é claro, os que ouvem dentro da igreja, os que ouvem as pregações em os seus mais diversos meios, que é o próprio semeador semeando, e bem-aventurados que guardam. É individual, porque nem todo mundo guarda, não. Tem gente guardando só enquanto está dentro da igreja, sai para fora da igreja, joga fora, joga na sarjeta a poderosa palavra, aleluia. É individual, aleluia, praticam e leem o que ouvem. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do semeador. Nós estamos vendo aí os vulneráveis, mas mesmo assim o semeador não pode parar. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.